As festas de fim de ano são esperadas por toda a família. Concorda comigo? São momentos de confraternização e de descanso, voltados, claro, para risadas e compartilhamento de novidades com parentes. Mas a alegria conjunta também pode dar espaço para ocasionais discussões. Pensando nisso, é que recebemos para um bate-papo aqui no nosso estúdio o psicólogo Yuri Gabriel, que vai nos orientar sobre como lidar com esses conflitos. Yuri, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Olá, Max, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. Então é Natal, chegou aquela época de confraternização e é inevitável, né? Porque aí vai surgir um ou outro convite. E é sempre comum haver ali uma rusga, né? Um ranço, um desentendimento. Como é que a gente faz para lidar com isso, Yuri? Então, primeiramente, boa tarde novamente, boa tarde a todos que estão assistindo. É importante a gente partir do pressuposto que essas festividades do final do ano, elas trazem uma vulnerabilidade emocional para as pessoas, apesar de parecer contraditório. A gente vê muita alegria, muita felicidade sendo emanado no ar, né? O Natal, essa ideia da família, né? do conjunto familiar se reunindo, ou o Réveillon, a ideia de um novo tempo, uma transição para uma coisa melhor, né? Ou as confraternizações, mas a gente tem que partir do pressuposto que há uma vulnerabilidade emocional das pessoas, né? Nem todo mundo vai estar apto ou ter as habilidades sociais para lidar com esses conflitos, né? Com as outras pessoas, com colegas de trabalho, né? com amigos. Então, é importante que a gente parta desse pressuposto. E a primeira dica que eu tenho para dar para todo mundo que está assistindo é que você pode criar o seu próprio círculo de pessoas, né? De amigos, de familiares, apesar de que algumas relações são inevitáveis, né? Com algumas pessoas a gente tem que se relacionar, né? Algum parente que tem um conflito maior de ideias ou um conflito emocional maior, a gente tem que se relacionar, mas no final das contas nós temos a liberdade de criar o nosso próprio ciclo pessoal de pessoas, né? Então é importante que vocês partam desse pressuposto para que não se sintam obrigados a se relacionar com as pessoas, porque há uma exigência social para isso, né? Há uma convenção que cobre isso da gente. Olha, o que o Yuri quis dizer, vou traduzir, viu, no bom português, é o seguinte: aquela tia chata te chamou para ir para casa dela, vai não, dá uma desculpa qualquer e opta para ir para um grupo de pessoas que você acha que vai ser mais legal, mais tranquilo. Vai para casa ali dos primos, dos colegas, ou mesmo daquela irmã onde vocês têm uma relação legal. É evitar esses ambientes onde você sabe que vai ter um peso maior ali emocional, não é isso, Yuri? Exatamente, Max, exatamente. Pois é, agora, como é que a gente faz para lidar com aquelas falsidades? Porque as pessoas, elas são uns verdadeiros demônios o ano todo, mas quando chega nessa época natalina, né, aí elas começam a dizer, não, a gente está numa festa tão bonita que é o Natal, e aí invocam até o nascimento de Cristo, né? É o nascimento de Cristo, então vamos nos confraternizar. Não tem que ser bem assim não, né? Foi ruim o ano todo, por que vai se tornar um anjo no finalzinho do mesmo ano, hein, Yuri? Exatamente. É importante que, como eu disse, é importante saber que a gente pode criar esse ciclo de amizades, de pessoas ao nosso redor com quem a gente se identifica, né, com quem a gente ama de verdade, mas, inevitavelmente, a gente vai encontrar esse tipo de pessoa, né? Uma pessoa mais falsa, né, que simula uma emoção que claramente não tem. E o mais importante é que a gente aprenda a lidar fazendo concessões. Então, se você sabe que a pessoa que está lá, de alguma forma, representando algo que ela não é, né, ou criando um ambiente tóxico, que você seja a pessoa ou a sair ou a criar limitações ali, criar um limite emocional para que a toxicidade da pessoa que está fazendo aquilo não entre na sua subjetividade, não entre no seu campo emocional. É importante que isso aconteça. Agora, Yuri, lá do outro, tem algumas situações que fica difícil de fugir. As pessoas, às vezes, se oferecem para passar o final de ano na sua casa, né? Então, às vezes você mora com pai, com mãe, e elas se convidam para ir para lá. Ah, tia, tio, eu vou para sua casa final de ano. E, às vezes, você é meio que obrigado a também fazer vista grossa para receber aquela visita, porque os seus pais pediram, ó, trata todo mundo que vem aqui direitinho. E nesses momentos, hein, o que fazer? Sair?
É um pouco mais complexo do que isso, né? Porque normalmente a gente tem uma tendência, né, há uma convenção social de que desde criança a gente aprende a ter que representar algo, né? Ah, vá beijar o seu tio porque ele está oferecendo carinho para você, ou vá faça determinada coisa, mesmo a criança não querendo fazer, mesmo a criança não tendo uma disponibilidade emocional naquele momento. Então a gente já parte disso, né, que já é problemático, e cria adultos que infelizmente abrem concessões demais, né? Eu já disse antes que é importante abrir algumas concessões, mas a gente criou uma sociedade que abre concessões demais. A gente se abre demais emocionalmente e acaba ficando vulnerável a esse tipo de situação. Então, no final das contas, a gente tem que lidar com esse tipo de pessoa que vai aparecer, né? Que a gente tem que, infelizmente, criar um ambiente ali de um mínimo de conforto social, mas que a gente consiga manter um pouco da nossa autenticidade, né? Então, saber que você não precisa ficar todo momento com aquela pessoa, saber que você não precisa demonstrar uma coisa que você não sente, seja educado, né? Seja cordial, como qualquer pessoa merece isso, né? Cordialidade, educação, mas saiba do seu limite. O mais importante é saber reconhecer o seu próprio limite. Civilidade antes de qualquer coisa. Agora, Yuri, usando um termo assim muito da geração atual e pedindo licença aí aos nossos telespectadores para que não fiquem chateados com o termo, mas parece que está todo mundo meio cagado mentalmente, né? É assim que a juventude fala. Quer dizer, parece que está todo mundo mesmo mentalmente. Então, para evitar esses picos emocionais, é bom cada um ficar no seu quadrado, né? Sim, de certa forma sim. Mas a convivência humana ela é inevitável, né? Nós somos seres coletivos. Inevitavelmente, nós estamos dentro de um meio que exige essa convivência. Então, eu gosto de usar muito uma história que Schopenhauer traz do dilema do porco-espinho, né? Qual é a história? Vários porcos-espinhos se reuniram num dia frio, né? E para conseguir se acalentar, para conseguir gerar calor ali, eles se aproximaram. Só que eles se feriram com os próprios espinhos. E eles se distanciaram. Quando se distanciaram, sentiram frio e voltaram para tentar se aquecer. E, nesse processo, eles tentaram conseguir achar esse meio termo entre o frio da distância e o calor, mas com os machucados dos espinhos. Basicamente, essa é a história da humanidade, né? Como a gente construiu a nossa civilização. Entre um meio termo, entre o ficar sozinho, o indivíduo e a sociedade, né? Então, a maturidade vem através disso, a noção de que espaço eu estou ocupando, né? Eu estou me isolando demais ou eu estou me aproximando demais a ponto de me machucar, né? Então, o ponto de equilíbrio para estar menos cagado emocionalmente é achar esse meio termo. Olha, eu acho que o poeta chamou isso de mal necessário, né? Como o amadurecimento dói, deixa cicatrizes, fere, mas é importante para que a gente, como ser humano, até se torne melhor. Yuri, o que é que você tem mais a nos dizer sobre essas questões de festas de final de ano? É um mal necessário? Sim, é um mal necessário, assim como é a convivência humana, né? Ela traz males para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, ela é inevitável. Então, é importante que a gente saiba que, já que é inevitável, que nós possamos aproveitar o que há de bom, né? Porque, inevitavelmente, vão ter coisas ruins, vão ter partes chatas da convivência com outras pessoas, né? Como o dilema do porco-espinho bem explicou, mas, no final das contas, a gente pode reduzir danos, né? Criar um ambiente em que a gente possa, pelo menos, se divertir, né? Criar boas relações, comer, que é muito bom nessas festas, mas e reforçar a ideia de que esse final de ano, as festas de final de ano, geram vulnerabilidade emocional, né? Apesar de ser contraditório, mas geram. Então, muitas pessoas acabam demandando por serviços de saúde mental nesse período e, infelizmente, nesse período também há o recesso dos profissionais de saúde mental. Então, se você estiver se sentindo deprimido, triste, vendo esse clima de felicidade que você, infelizmente, não se adequa ou não entra, né, tente procurar um serviço de saúde mental, né, ou um CAPS, ou um serviço privado, para que você possa diminuir, né, os danos que, infelizmente, a convivência humana e as convenções sociais causam. Pois é. Tá
Tá corretíssimo. Yuri, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Obrigado. E a gente já faz um convite prévio para você voltar em outras oportunidades. Perfeito, tá bom? estarei aqui com certeza. Muito obrigado. Pode